Fala, São Maluco, bom? Bom demais, você, tranquilo? Bom. É Jones? Jones. Senta aí, Jones. Obrigado. Jones vem. Jones Amaral. Vem da onde, Jones? De BH. BH. Jones. Cheguei hoje aqui em Sampa. Show de bola. Valeu pelo esforço de ter vindo aí. É um prazer conversar contigo. Qual que é a sua empresa? Conta um pouquinho dela, Jones. Chama Meu Pharma Club. Meu Pharma Club. Pharma Club. Ela Pode é a explicar. primeira plataforma de receita recorrente para o varejo farmacêutico. E ela transforma as farmácias em um hub de saúde. A missão dela é democratizar o acesso da população à saúde e bem-estar. Tá. E isso acontece através de um aplicativo? Como que isso se materializa? Tudo Um cartão? pela internet, somente precisa do CPF e da data de nascimento. E vira um clube de benefícios que as farmácias podem aderir e distribuir benefícios para essas pessoas? Como que é? Sim, as farmácias elas são um ponto de entrada de 80% da população. O primeiro contato delas em relação à saúde é com farmácia. Certo. E através desse contato, as farmácias, o cliente assina, faz a assinatura do Meu Pharma Club, e elas têm acesso à telemedicina da Sul América, por exemplo, a um PBM que está desconto em mais de 25 mil farmácias em todo o país, assistência farmacêutica completa e vários outros benefícios, seguro residencial também da Sul América, que é nosso principal parceiro, tem nutricionista, psicólogo, tudo através dessa assinatura. Aplicação de injeção gratuita, aferição de pressão. E ela traz para a farmácia o que a farmácia mais procura. A farmácia investe muito nos pacientes de doença crônica. São quem mais gasta na farmácia, né? Os diabéticos, idosos que têm várias dessas doenças crônicas, os hipertensos, colesterol. Então, todo esse público que a farmácia gasta muito para trazer ele, o Meu Pharma Club leva esse público para a farmácia e fideliza ele através da assinatura, porque além de todos esses benefícios, eles ganham um programa de tratamento de uso contínuo para a doença que ele tem, seja pressão, seja glicemia, colesterol. A assinatura ocorre, em geral, na farmácia. É a farmácia que faz o pitch de venda ali para a pessoa pra comprar. E a farmácia fica com uma parte dessa recorrência? Fica com 20% e recorrente. Aí esses 20%, ele fica do Meu Pharma Club para frente. Então, por exemplo, a farmácia ela pode dividir entre os balconistas dela, dar um percentual para o balconista e ficar com outro percentual. Ela pode ficar com tudo para ela. E quando a farmácia vem direto, esses 20% são divididos dentro da farmácia. Quando ela vem através de um vendedor, igual tem uma rede muito grande de vendedores, mais de 20 anos que me atendem, então eles serão vendedores do Meu Pharma Club, esses vendedores eles ficam com 5% também recorrente. Entendi. Aí sobra 15% para a farmácia. E qual que é o porte atual hoje, James? Qual que é o quê? O porte da empresa hoje. Quantos assinantes tem? 17 assinantes. Começou agora, recente. Começou agora. Eu conheço um pouco desse mercado, não muito. Eu sei que, por exemplo, em Minas tem um player relevante, né, que foi o Cartão para Todos, que acaba sendo um clube de benefícios com assinatura. Aonde você está se diferenciando deles? Eu estou diferenciando dele pelo ponto de venda, né? Que, por exemplo, chega um paciente na farmácia, ele quer comprar um remédio controlado e não vende sem receita. Tem muita farmácia que vende, burla a lei, faz esse negócio aí e tal. A gente oferece o plano, com R$ 29,90 ele consegue consultar, ele consulta online em 5 minutos. E se o médico vê a necessidade mesmo da receita, ele vai passar a receita. O paciente chega lá, precisa trabalhar, não tem um atestado, a fila do SUS gigante. Através do nosso plano também ele consegue consultar de forma muito rápida. Ele chegou para comprar um medicamento que é muito caro. A gente consulta no PBM da E-Pharma, que é o PBM da Sul América, e aí ele, se tiver o desconto, ele vai comprar o medicamento bem mais barato, então é outra dor que a gente atende também. O paciente, ele chega... Então o segredo é pegar o cara no momento certo da jornada, porque ele chega na farmácia, daí ele não tem a receita. Você consegue conectar ele com uma telemedicina,
se for necessário, já tem a receita. Daí você, além de resolver esse problema da receita, você já acaba conseguindo algum benefício de preço, em especial se for um produto recorrente. Então, a grande diferença é se encaixar muito nessa jornada de compra, certo? Isso, de várias dores. Quais outras dores? Por exemplo, ele chega para fazer um controle de pressão que o médico passa para ele. Aí ele vai ter essa pressão gratuita, ele não vai precisar de pagar. Ele tem que, por exemplo, o médico pede para ele aferir a pressão 3 vezes ao dia durante 30 dias. A assinatura fica muito mais barata do que ele pagar isso. Ele vai tomar uma injeção, a aplicação é grátis se ele estiver no clube. Ele vai comprar um medicamento de uso contínuo, ele tem desconto se ele estiver no clube. E como isso compete com os próprios programas de benefícios da farmácia? É porque ela fica exclusivamente em desconto de produtos, né? Ela não vai nem para a telemedicina, ela não sai de dentro da farmácia. Essa é a principal diferença, né? Você fala para a farmácia? Não, pensa, as farmácias, muitas delas têm programa de benefício. Tem. Onde o cara adere ali, tem desconto, tem medicamento e tal. Só que elas não avançam, por exemplo, para a telemedicina. Não resolve essa dor. Aí seria uma grande diferença para eles. Então, Isso. Olhando cartões de benefício, a grande diferença é o momento da jornada. Você é muito focado na farmácia. E olhando para a farmácia, é que você extrapola desconto em produto e entrega outras coisas, é isso? Entrega várias outras coisas. Então, por exemplo, o cartão de todos, ele simplesmente dá desconto em consultas. Sim. O nosso é ilimitado, a pessoa não vai pagar mais nada. Tudo que ele usa lá é só assinatura, ele não paga coparticipação, não paga nada. Mas a conta fecha? Com R$29,90? Uhum. Fecha porque o que acontece? Eu tenho farmácia tem mais de 20 anos, né? Estou no mercado há 26 e recentemente eu comprei uma agência de benefício, uma franquia. E essa franquia, que é a Ixer, ela compra milhões de vidas. Então, por exemplo, ela ganha no não uso, né, nas pessoas que não utilizam, e ela compra milhares de vidas e vende particionado. E aí o meu Farmaclub, como eu vendo os benefícios para ele, por mais que hoje ele só tem 17 assinaturas, mas ele compra num preço que uma empresa que ela teria esse preço para ela comprar 20 mil vidas. Escala, né? Entendeu? Mas eu já dou a melhor condição para ele. Mas eu ainda tenho 100% de margem nesse preço aí, R$29,90. Mas espera aí, só para ter certeza se eu entendi. Você não cobra, ele pode fazer consultas ilimitadas e não cobra coparticipação? Não, da Sul América Online. 100% online. 100% online, isso. Tá. A gente não é um plano de saúde. Não inclui ida a clínicas, entendi. Não. 100% telemedicina. Isso. Aí por R$29,90 o cliente ele tem telemedicina ilimitada da Sul América, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para ele, mais 4 dependentes, ele ainda pode cadastrar 4 dependentes, que podem ser pai, mãe, filho, não precisa ser o dependente direto. Ele tem assistência residencial, que são 7 assistências. O bombeiro, eletricista, chaveiro, limpeza. Porque daí inclui as coisas que tem no Sul América Seguro, né? Isso. Então, aquele marido de aluguel de assistência residencial. Você falou que você falou 100%, é porque você falou como markup, né? Olhando para o preço, você tem 50% de margem? Tem. Isso aí me custa para o meu Farmaclub R$13,40 esse plano de R$29,90. E você está muito ancorado na Sul América, né? Aqui uma pergunta: a partir do momento que você tem uma parte considerável do diferencial que ele está ligado ao fornecedor dessa solução, a Sul América. E isso daí poderia gerar uma barreira de entrada baixa. Outra pessoa poderia olhar o que você está falando e falar assim, vou fazer também. Sento com a Sul América, faço um acordo aqui e começo a vender. Como que você supera essa barreira de entrada tão baixa? Então, a barreira de entrada ela é baixa para telemedicina em geral, mas para a Sul América não é. A pessoa para conseguir um contrato com a Sul América não é fácil. A Ixer, por exemplo, ela tem acho que 6 anos, se eu não me engano, e ela demorou quase 3 anos para conseguir um contrato com a Sul América. E para isso ela teve que comprar muitas e muitas vidas. Mas essa Ixer não é aberta? Outras pessoas poderiam aderir também? Poderiam entrar?
Eles podem entrar. Outra pessoa pode comprar essa mesma franquia que eu comprei. Exato, e vira uma porta de entrada. Isso. Tá. Mas eu imagino que o CEO da Ixer, ele tem 20% do meu Pharma Club. Então, eu imagino que no mínimo um alerta eu teria sobre isso. Entendi, tem alguém entrando aqui, tá querendo fazer a mesma coisa e tal. E ele eu considero ele um parceiro muito confiável, um parceiro mesmo. Eu acredito que... As provocações que eu te fiz é pelo seguinte. Quando você olha para um negócio, quando você analisa um negócio, é sempre importante você entender aonde ele agrega valor e aonde são parceiros que estão suportando ele, né? E entender o peso das duas coisas. Se você for ver, muito da operação que você falou aqui, ela é tocada pela Sul América. A parte de telemedicina em si, a parte de benefícios residenciais, etc. Tem um monte de coisa que está alheia a você. Uhum. Então imagina que você tem uma empresa que agrega valor. Entendi. Então, quantos por cento desse valor é agregado por você e quanto é agregado pelos seus parceiros e resto da cadeia? Quanto mais valor é a cadeia que está fazendo, menos valiosa a sua empresa é. Uhum. Porque é como se ela fosse a pontinha do iceberg. A parte robusta, a parte sólida que sustenta esse negócio é outro negócio. Aonde que está, dado o que eu entendi até agora, o diferencial, o valor do seu negócio? Está na construção de uma rede. Está na construção de uma rede de clientes usando as farmácias como ponto de venda. Uhum. Virando uma máquina de venda ali, gigantesca, onde você traz um monte de gente e tal. Por quê? A partir do momento que você tem uma base grande de usuários, aí você tem como explorar essa base de usuários de N formas. Você pode explorar elas chegando por exemplo, digamos que você está numa cidade X lá e fala vai abrir um mercado. Pô, posso divulgar na minha rede, posso dar desconto na minha rede. Então você passa a poder usar essa rede para explorar novos negócios. Uhum. E aí a rede começa a ter mais valor do que a entrega do benefício. Hoje, né, como é muito pequeno ainda, o peso está totalmente no benefício entregue. Você criando a rede, ela passa a ter valor. Então, não sei se ficou claro o que eu estou querendo dizer, porque assim, pensa num negócio, o valor dele pode estar na tecnologia, pode estar na marca que ele construiu, pode estar em algo que ele patenteou, pode estar em N coisas. Uhum. No seu caso, o diferencial vai estar na rede que você pode construir. Isso. Quanto mais usuários você tiver, mais valor essa empresa tem, mais poder ela tem. E outras fontes de receita, né? Por exemplo, os laboratórios eu posso criar um PBM para os laboratórios e ter uma porcentagem de tudo que é vendido que passa pelo... Isso, por exemplo? Até mesmo por questão de governança, porque vai chegar um ponto onde você vai olhar e falar assim, cara, quem tem um, não sei se você já ouviu esse ditado de governança, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Por quê? Você não pode confiar em ninguém. E se a Sul América amanhã descontinua esse produto? Sua empresa acaba. Ela fala assim, não vou mais fazer isso. E é raro, mas acontece o tempo todo, dessas grandes empresas descontinuar produto. Assim, esse produto não faz mais sentido para mim, porque agora meu foco é outro. Então, em algum momento, você vai ter que, óbvio, depois que você ganha robustez, que você ganha corpo e tal, tudo mais, você vai ter que resolver problemas de governança. E um deles é depender de mais de uma empresa só. Uhum. É resolvível isso. Mas, de novo, o diferencial competitivo o grande diferencial que você pode criar é na construção de uma rede. E aí vem os desafios, aí vem a minha pergunta. Para construir essa rede, você vai precisar de de uma força comercial e de marketing relevante. Você já citou um pouco da sua estratégia, né? Que é através do ponto de venda, inclusive distribuindo benefício não só com o dono da farmácia, como para os balconistas, vendedores e para a galera. Você vindo do setor de farmácia deve ter uma noção boa do quanto isso funciona ou não, né? Como incentivo. Uhum. Então, acho que tem duas perguntas aí, né? Uma, a gente não é totalmente dependente da Sul América, mas é o nosso carro-chefe, ela traz credibilidade, né? Sim. Confiabilidade para o cliente, ela abre as portas. Mas a gente tem outros produtos lá dentro. Tem, por exemplo, o Saúde na Sua Tela, que ele também tem a telemedicina, né? Com o clínico, com o pediatra, tem o psicólogo, tem o nutricionista. Ele é um plano de R$ 24,90. Mas tem o plano da Sul América junto com esse,
que é R$ 39,90, que aí tem tudo isso que eu te falei da Sul América. Mais os benefícios. Acho que eu não falei do... Quando a pessoa morre, como que fala? O plano funerário tem também dentro desse R$ 29,90 e um seguro de acidentes pessoais. Esse todo da Sul América, mais o Saúde na Sua Tela, tudo isso por R$ 39,90. Aí no Saúde na Sua Tela tem o pediatra, o clínico, que vai repetir, que já tem na Sul América. Tem mais psicólogo, nutricionista, 2 vezes por mês cada um. Mais 3 especialidades, psicologia, psicologia eu falei, psicanalista, dermatologista, ortopedista do coração, cardiologista, são 13, mais 13, que eu não lembro de cor. Desculpa, Jones, quando a pessoa assina, ela assina, o contrato dela é contigo ou é direto com a Sul América? Como que funciona? Comigo. Nós somos uma intermediadora de benefício. Tá. Tem um risco nesse negócio que acho que vale a pena você ter em mente, que é assim, ó. O risco é você ser encarado como um canal de venda desses 2 produtos. Uhum. De 1 ou 2 produtos. E daí é como se você fosse um canal de venda. Que o real valor que está sendo construído tá nessas empresas que estão colocando o usuário para dentro da base deles, dentro do core business deles, que é saúde, telemedicina, etc. E o risco é você virar, entre aspas, um simples canal de venda. Como que você desmonta isso seria uma grande preocupação que eu teria no seu negócio. Que é, por exemplo, são 2 fornecedores. Você falou que eles juntos têm um preço especial, certo? Uhum. Isso é um acordo entre eles ou é um acordo seu? Não é meu. Você que colocou assim, esse daqui tem o cara A, tem o cara B, eu junto vou fazer um desconto, é isso? Isso. Então é como se você estivesse dando desconto, né? Porque Isso. provavelmente o cara que cobra R$3,90 vai continuar cobrando isso de ti, o outro vai continuar cobrando, daí como você tem margem relevante, quando você junta, você reduz um pouco o preço, certo? Certo. Só que você conseguiu entender o que você fez? Assim, ó, eu vou trazer para o simples para tornar a minha comunicação mais clara possível. E de forma alguma eu quero diminuir o seu negócio, tá? Mas é como se você fosse um varejista. Pensa assim, ó, você pegou um sabão em pó, da Unilever, por exemplo, e você pegou um shampoo de outra empresa e você combinou eles num combo e passou a vender. Mas aí você é um canal de distribuição, você é um varejista. O valor que você está agregando é a distribuição. Daí você vai falar assim, mas o plano, se ele fosse direto, seria mais caro. Só que outras pessoas competem contigo na distribuição. Eu não estou falando que essa pessoa vai direto na Sul América. Até porque o plano de saúde, assim como o seguro e tal, você tem que ter um intermediário no meio ali, você tem que ter um corretor no meio, tem que ter alguém no meio. Então, existem N pessoas como canal de distribuição. Você está criando uma solução para isso. A pergunta que para mim ainda não está respondida é como que você faz disso, você cria disso equity mesmo. Cria valor. E desconecta de ser o varejista ali que vai estar vendendo o produto dos outros e passa a ser dono do produto, entendeu? Porque hoje, no cenário que você está, só o simples fato de pegar esses 2 produtos e juntar, ou pode ter 2, 3, 4 produtos que seja, acaba agregando pouco valor para equity, para construção de valuation tal da sua empresa, entendeu? Essa é a maior preocupação que eu teria. Pela minha dependência, né? Não só a dependência, como as características mesmo que você... Assim, por exemplo, esse cara baixa um aplicativo seu? Pela Ix a gente já tem, mas no meu Pharma Club ainda não. Então, se você traz o cara para o aplicativo, você começa a trazer esse cara para dentro de casa. Esse cara é mais cliente da Sul América do que seu, minha provocação. Hoje. Mas se você traz ele para dentro de um aplicativo e consegue colocar ele dentro do seu ambiente para que você possa expor outras ofertas, fazer upsell, fazer outra... Aí você começa a ser dono do jogo, entendeu? Hoje você está sendo a porta de entrada para o cara entrar no jogo dos outros. Para usufruir do serviço lá da Sul América e do outro parceiro lá. Se você começa a trazer essa audiência para ti e controlar essa audiência,
Aí você começa a criar valor. E tem coisa que provavelmente não faça sentido você fazer através da Sul América, mas por conta própria, verticalizando um pouco. Descontos, por exemplo, com farmácia, a Sul América tem os dela, mas você poderia fazer acordos por fora e conseguir coisas melhores. Então, eu não sei se ficou claro, hoje o valor que você tem é muito baixo. E se você não tomar cuidado, mesmo com uma rede grande, o seu valor vai ser baixo. Porque você vai ser olhado, você vai ser visto como um distribuidor de plano de saúde. Como se fosse um corretor moderno, assim, como se fosse um corretor que embalou de outro jeito. Entendi. Você embalou de um jeito mais popular, você embalou de um jeito barato e você embalou de um jeito onde a venda acontece no momento certo da jornada, o que é do caramba isso. Você vender na farmácia, é do caramba. Agora, para que o seu valor seja maior, você precisa trazer essa audiência para ti e trabalhar ela. Então, aí a gente tem, por exemplo, o plano de acompanhamento de medicamentos de uso contínuo, né, que é o das doenças crônicas, que ele vai trazer esse paciente para dentro da farmácia e não para a Sul América. E na minha visão... Isso através de um sistema? Como que é? Como que isso se materializa? Esse acompanhamento? Esse acompanhamento é o que eu estava te falando é a atenção farmacêutica na prática, né? Da pessoa que toma um medicamento de pressão, que toma um medicamento para colesterol. Eu entendi, mas a minha dúvida, Jones, é como isso se materializa. Assim, ó, eu Juliana, uso um medicamento recorrente e eu vou ser acompanhado. Como isso materializa? É um aplicativo? É o farmacêutico? É o farmacêutico. É o farmacêutico. Todo acompanhamento que o médico fala o que deve ser feito com aquele paciente e a farmácia aborda esse paciente e faz o acompanhamento do tratamento dele. Muita gente não faz o tratamento, não adere Mas ela faz direto com o cliente? Direto? O farmacêutico com o cliente? Faz direto. Olhando a pressão, vendo se está tomando o medicamento da forma correta. Mas olha só, talvez a minha pergunta não está tão clara. Então essa relação não tem nada a ver contigo. É a relação do paciente com o farmacêutico. Isso. Você que entendeu? Ele vai ter através da assinatura. Não, tudo bem, mas aí de novo você só virou um canal de venda. O que eu estou querendo dizer é, o quanto mais você conseguir trazer o valor agregado para dentro do seu negócio, melhor. Vou te dar um exemplo. Esse acompanhamento... Aí você está separando a farmácia do meu Pharma Club também? Porque olha só, imagina que esse acompanhamento, certamente ele precisa saber o medicamento que ele toma, a frequência que ele toma, então ele precisa provavelmente de um aplicativo ali para controlar se ele está tomando certo, em que horário ele tomou, se está tomando, as dúvidas que ele tem, para quando ele for no farmacêutico ele falar assim, ó, por exemplo, eu senti dor de cabeça, tomei isso aqui e senti dor de cabeça, deixa eu anotar, senti dor de cabeça esse dia aqui, daí outro dia, eu senti de novo, o que eu fiz de diferente hoje? Sei lá, comi uma coisa diferente e tal. Para quê? Para levar, para organizar as informações para continuar no farmacêutico, por exemplo, ser mais efetivo aquilo. Daí você está agregando valor. Bacana. Senão o risco é você só se tornar um grande canal de distribuição. Porque eu não estava muito preocupado com o aplicativo, porque muita gente não quer baixar o aplicativo. Então ela conseguiria fazer tudo ali pela internet e na farmácia. Mas aí eu consegui visualizar o que você quis dizer aí, a gente tratar essas informações pelo aplicativo seria não muito necessariamente legal. precisa ser um aplicativo, mas Uma imagina que existe um sistema, uma base de dados em algum lugar. Pode ser invisível isso para o cliente. Pode ser que ele chegue lá na farmácia, fale com o farmacêutico e o farmacêutico vai imputar alguma coisa no seu sistema. Mas está coletando dados. Você está sabendo o que ele faz, como ele faz. É o seu sistema. Essa informação é sua. E daí você vai poder vender o medicamento certo para a pessoa certa, dar o desconto certo, enfim, você vai poder fazer os caramba lá. Mas você entendeu que você não está capturando dados e você não tem o controle da sua audiência e para conseguir influenciar ela para fazer A, B ou C. Você está dependendo 100% das farmácias. Até que os dados eu capturo, né? Eu tenho essa base de dados. Sou eu que entrego isso para a Sul América. Mas você tem os dados do paciente, certo? Não do consumo dele. Do consumo, não. Isso aí que você me falou agora. Consumo, recorrências, doenças. Assim, você sabe qual paciente é diabético, qual paciente está sofrendo de hemorroide, caramba, tal, você não sabe. E como que você pode acompanhar ele na jornada dele? Entendeu? Essa parte das doenças crônicas a gente ia fazer diretamente
com atenção farmacêutica com farmacêutico. Agora, alguns programas, o de desconto em medicamentos de uso contínuo, por exemplo, ele obrigatoriamente faz a gente ter que cadastrar o paciente no nosso sistema, da farmácia. Que já porque tem essa ferramenta que habilita, lá. né? É isso que habilita o desconto, né? Que habilita o desconto e que todo mês dispara, ó, o medicamento do paciente tal está acabando amanhã, depois da manhã tal paciente está acabando esse medicamento. A gente tem um sistema na farmácia que faz isso. Então a gente teria uma captura automática aí que eu não tinha pensado nela, mas que esse programa ele já vai fazer isso automaticamente. Entendi. Mas você entendeu a minha preocupação? Assim, elas são algumas. E uma delas está conectada com hoje, no ponto de partida, e tudo bem, porque você está começando agora, você é um grande canal de distribuição. Então, você está, entre aspas, trabalhando para a Sul-América. Entre aspas. E para o outro parceiro lá. Você precisa pensar em como é que você traz valor para o seu negócio, para que a Sul-América seja irrelevante. Se um dia você falar, agora não é mais Sul-América, agora é Saúde no X, Bradesco, tanto faz, ou é até um seu, tanto faz. Eu entendo que você também vai se alavancar no primeiro momento numa marca, né? Porque a Sul-América ajuda a vender, porque é uma marca confiável, os caras construíram marca e tal, tudo mais. Só que você entendeu que ele está confiando na Sul-América. Em algum momento ele vai ter que confiar na sua empresa. E enquanto ele estiver confiando na Sul-América, você é um canal de venda. E não tem problema começar assim. Mas em algum momento, o elo de confiança deveria ser você. Igual o próprio cartão de todos lá, ele conseguiu criar uma marca, uma reputação e tal, tudo mais, onde as pessoas aderem a ele, independente dos benefícios. O foco tá nele porque ele construiu marca. Você entendeu que você vai ter que migrar a marca do Sul-América para a sua cada vez mais e você vai ter que migrar o valor agregado desses parceiros para você. Que valor agregado você pode colocar para essas pessoas. Entendeu? O valor agregado principal que eu vejo, além da questão do preço, né? Porque querendo ou não, a gente está entregando um produto com preço muito barato. Por exemplo, você compara com o cartão de todos, que eles cresceram por popularizar, né? Sim. E ser barato. O nosso é infinitamente mais barato do que o deles. E ainda tem a chancela da Sul-América. Mas o que eu vejo mais valor é no tratamento do paciente. São os pacientes que mais precisam, não só por serem doença crônica, mas os idosos também. Então, esse acompanhamento que a farmácia vai fazer é um diferencial muito grande. Então, eu vou pegar gancho nisso aí. Eu tendo a concordar. Mas olha só, para a farmácia conseguir agregar bastante valor para o paciente, o farmacêutico, de alguma forma, vai ter que seguir um protocolo seu. Isso. E ele vai ter que ser conduzido para fazer a coisa do jeito certo. Por quê? Senão o que acontece? Ele vai numa farmácia, o tratamento é um, vai em outra farmácia, o tratamento é outro. Cada um vai fazer de um jeito. E aí volta na questão do sistema que eu te falei. Imagina ele imputa alguns dados e o seu sistema conduz o farmacêutico para conduzir o paciente. Você entendeu? Aí você diminui o risco dessa heterogeneidade. Que é ter um farmacêutico bom, um farmacêutico ruim, um farmacêutico que não está nem aí porque você falou e o outro que está conectado com a sua causa, entendeu? Você entendeu a gente tem no roadmap, acho que é roadmap mesmo que fala, né? Sim. Que uma das coisas, por exemplo, a gente vai ter um programa dentro do meu Pharma Club de estágio para farmacêutico. Eu penso em algumas formas de end, uma delas são subempresas que eu já vejo a necessidade, por exemplo, treinar a equipe num padrão do meu Pharma Club. Fazer franquia de farmácia baseado no meu Pharma Club. Hoje todas as franquias de farmácia é a mesma coisa, não muda nada. É preço, comprado em grupo, é o pessoal que dá a consultoria, mas assim, não é aquela super consultoria, uma consultoria que uma equipe de consultor dá para 50, 100 farmácias. Sim. E o meu Pharma Club seria uma franquia de farmácia que tem tudo isso, porém com essa questão do serviço farmacêutico, da recorrência. Então é uma coisa que eu penso, mas que eu também vi quando eu vi na sua palestra lá do Nitro 10X, e quando a gente começa, a gente tem que focar em uma coisa só. Você ficar querendo fazer muita coisa, você deu o exemplo do Nubank, né? Sim. Então é uma coisa que eu já penso, mas que eu estou deixando para... Não, eu concordo em não avançar para isso agora.
O ponto, que até deixando claro, é assim, ó, a primeira coisa que você está fazendo e eu de novo falei que não tem problema de novo nenhum nesse, de você estar sendo distribuidor de produto dos outros, você está sendo um canal de venda, num primeiro momento. Agora, o que eu estou falando para você olhar com atenção? Porque senão você pode se perder e achar que, por exemplo, vendeu 1.000 assinantes, 10.000, 5.000 assinantes, que está tudo bem. Está tudo bem, mas com valuation baixo. Porque para você agregar valuation, você vai ter que colocar a sua tecnologia, você vai ter que colocar o seu serviço para ser o protagonista do negócio. Daí, um exemplo disso daí é os farmacêuticos, você vai ter níveis diferentes. Farmacêutico bom e ruim, que você vai ter. Daí você fala assim, vou treinar eles. Hoje, uma coisa que pode ser mais interessante do que o treinamento é você criar uma espécie de copilot. O copiloto, para que o farmacêutico seja ajudado por uma AI para conduzir o paciente. Né? O que tem que ser feito na área médica? O médico fica com o som sendo gravado, daí uma AI captura tudo aquilo e gera insights para o médico. Fala assim, pode ser que seja isso, faz essa pergunta. Ele vira um assistente. Ele não substitui o médico, mas vira um assistente. Então, eventualmente, se você cria um assistente para o farmacêutico, isso é do caramba. Aqui o que eu estou querendo te dizer como que você migra de uma empresa onde o valor que você está agregando é puramente comercial, de distribuição, para você começar a ser visto como uma empresa de tecnologia, de inovação, que você tem outros múltiplos. Entendeu? Imagina que girar R$1 milhão na empresa A, ela vale R$1 milhão. Se você girar R$1 milhão na empresa B, ela vale R$100 milhões. Realtech que fala múltiplos de... múltiplos de empresas de tecnologia. Mas para isso você vai ter que agregar valor. E, de novo, não tem nada a ver com o momento que você está agora. No momento que você está agora, assim, você vendeu ainda os primeiros e tal, você tem que engrossar esse caldo aqui. Vende 100, vende 1.000 e aprende com essa galera e com esses farmacêuticos como você agrega mais valor nessa relação. Como que você se torna indispensável para o farmacêutico? Acho que essa é a pergunta. Entendi. Se você falasse para o farmacêutico assim, vai deixar de existir o meu Pharma Club, o cara vai chorar. Então, eu acho que a gente agrega valor assim de uma forma para a farmácia no todo. O que acontece? Hoje, uma das maiores dores do mercado, e principalmente da farmácia, que a mão de obra é mais especializada ainda, é a mão de obra. E quando a gente entra com uma receita recorrente, primeiro que a gente gera uma receita nova para a farmácia, sem canibalizar vendas. Além disso, a gente traz para dentro da farmácia outros mercados. A gente tem odontologia também, a gente traz para dentro da farmácia, a gente traz nutrição para dentro da farmácia, a gente traz psicologia para dentro da farmácia e a telemedicina para dentro da farmácia. Então, o mercado que ele é de mais de 160 bi, ele passa de 200 bi com esses outros mercados que a gente está trazendo para dentro através do meu Pharma Club. E além da gente deixar uma receita recorrente para a farmácia, a gente deixa também para os balconistas e farmacêuticos. Então, o pessoal da farmácia que está vendendo esse produto, e ele está acostumado a ter uma comissão que ele vende, recebeu. E ele passa a ter uma comissão que ele vendeu hoje. Todo mês ele vai ficar recebendo essa comissão, e cada vez que ele vende mais um, tanto o funcionário quanto a farmácia, eles vão acumulando a receita, e o bolo vai só aumentando. Se a farmácia sair do meu Pharma Club, ela vai perder uma receita grande. Assim como aquele profissional, ele não vai querer sair da farmácia porque ele já criou uma comissão e ele vai querer receber essa comissão. Então, a gente ajuda também a diminuir a rotatividade de funcionários da farmácia, além de estar levando uma receita extra para a farmácia também. Então, a gente contribui. Mas tem um ponto que talvez não está tão claro no que eu estou passando, que é assim, tem um termo que em startup se usa muito, que é o moat. Assim, qual que é o seu... qual é a sua proteção para que não proliferem centenas ou milhares de concorrentes fazendo a mesma coisa que você? E a minha provocação está na linha da construção desse moat. Que o que acontece? É muito frágil o negócio que está construindo hoje. É muito frágil. Porque muito fácil ser copiado. É muito fácil ser copiado. Assim, dá para criar uma operação igual a sua muito rapidamente e muito facilmente. Principalmente uma rede.
E daí o que acontece? Daí você está falando que hoje a sua margem é de 50%. Só que a partir do momento que é fácil entrar, muitos vão entrar. À medida que muitos entram, começa a ter o quê? Competição por preço. E vai ter destruição de valor na cadeia. E daí vai ter, hoje o cara tá com um plano de R$29,90, amanhã tá com 20, e daqui a pouco ninguém mais está ganhando dinheiro nesse mercado. E daí a minha provocação é como você protege isso. Tanto na perspectiva de novos entrantes, para não virar a farra do boi, porque se você for competir com centenas, milhares de pessoas, está lascado. Aí eu vou entrar um pouco sobre isso daqui a pouco, sobre competição, como ganhar competição, mas além de gerar centenas de milhares de competidores, você gera uma barreira de fidelidade baixa. Porque hoje você está oferecendo R$29,90, amanhã chega um outro cara na farmácia oferecendo um outro produto melhor pelo mesmo preço, porque ele colocou mais coisa na cesta ou porque ele conseguiu um desconto, o farmacêutico que teve a influência para te vender, ele vai ter influência para vender o outro. Entendeu? Uhum. Porque o cliente está passando lá, ele não está passando no seu app, ele não está passando na sua mão, o cliente está passando na mão da farmácia. E a farmácia, hoje, de modo conveniente, vai mandar para ti. E se amanhã ela mandar para outra? Uhum. E eu posso te explicar 1000 motivos que uma farmácia poderia virar o jogo. Um deles tem a ver com o jogo do dinheiro. Se alguém capitalizado jogar esse jogo, ele pode chegar numa farmácia e pagar uma luva para ela para ter uma exclusividade por X anos e te arrebentar. Você chega lá e fala assim, ó, te pago aqui R$100.000, chuta o balde aqui, R$100.000, e é um acordo de exclusividade. Você vai ajudar a transbordar todos os assinantes. Tem 1000 assinantes aqui, você vai me ajudar a convencer um por um, quando eles vierem aqui na farmácia para migrar para o meu, e o cara está comprando base. Mas por que ele está comprando base? Porque ele está capitalizado. Esse é um jeito. O outro, competição por preço. O outro, ele pode agregar mais valor. O outro, ele pode fechar com a rede. Maior. Ele pode fechar com a rede. E esse cara pode ser franqueado numa rede. E daí a rede obriga ele a mudar. Então ele pode jogar um jogo de influência, que é ir de cima para baixo na pirâmide. Então assim, eu estou te mostrando uma série de ameaças, tanto de novos entrantes, quanto de perder a base que você vai construir, e que aí toda a minha pergunta gira em torno do moat. Qual é o seu diferencial competitivo, a barreira de entrada que você vai criar? E parece que, da conversa que a gente teve até agora, você não refletiu tanto sobre isso. Que é como que você cria um diferencial único. Onde a sua empresa se torna realmente... Assim, o farmacêutico não vai te trocar. E aí, quando eu falei, por exemplo, de um copilot para o farmacêutico, é uma forma de você agregar um valor diferente. Você ter um aplicativo onde você saiba as doenças da pessoa, porque aí você pode, talvez, ser mais assertivo na prevenção. Entendeu? Você pode... Outra coisa, você de alguma forma fazer o médico e o farmacêutico trabalharem mais juntos, compartilhando dados. E o próprio paciente também. Porque é aquilo que eu falei. Será que esse remédio está funcionando para valer? Os efeitos colaterais desse remédio estão sendo dentro do esperado? Tá Isso acima daí do está esperado? dentro do programa de acompanhamento de doenças crônicas. Essa parte do medicamento. Sim, e você mencionou ele e você mencionou que ela, por hora, não tem nenhum tipo de tecnologia, sistema, nada. É nisso daí que talvez que vai estar um valor que você pode criar de diferencial. E sobre barreira de entrada, no projeto, a única coisa que a gente tem até então é que cada farmácia que entra na rede, né, vai onboardando ali, vai formando uma barreira de entrada. A única coisa que tem é isso. Por que ela queria? Porque vamos supor que eu tenho 100 farmácias já. Então, a pessoa vai ter desconto em todas, é isso? O desconto até que a gente já tem, igual, por exemplo, se você entrar ali no site do meu Farmaclub agora, colocar a sua estado, cidade, seu bairro, vai aparecer ali várias farmácias que você tem desconto, porque é o PBM da Sul América, né? Mas, porque, igual você falou, vai chegar outra empresa e vai preço, não sei o quê, não sei o quê. Então, para eles fazerem isso com uma farmácia, a facilidade é grande, né? Mas com 100 já vai mudando, com 1000, com 2000. Então, quanto mais farmácias eu tiver, maior vai ser minha barreira de entrada. Eu não tenho tanta certeza. Uma dificuldade a mais para o meu concorrente. Não que talvez seja tão grande, né?
Não tenho Mas, tanta por certeza. exemplo, Sabe por quê? Sabe por quê, Jones? Não existe um efeito rede. Eu até questionei só para confirmar. E você falou que o benefício é ligado à Sul América, que tem a rede de farmácias dela. Se fosse a sua rede de farmácias, aí na teria Sul um América efeito... não tem uma rede de farmácia. Então, assim, existe um efeito rede? Assim, eu fechei com a farmácia 1, eu vou ter desconto em todas as farmácias que usa meu Pharma Club? Vai, em todas que usam o meu Pharma Club. Através de ti ou através da Sul América? O Atra... desconto dos medicamentos. São duas coisas. Quando ela fecha com o meu Pharma Club, ela vai ter, através de mim, em todas as farmácias do meu Pharma Club, só que através da Sul América, ela vai ter em todas as farmácias que tem o PBM da Sul América. Entendi. Então, de certa forma, existe um efeito rede. Quanto mais farmácias você tiver dentro, mais benefícios você consegue entregar para os clientes, certo? Isso, porque eles podem... Alguns benefícios que eu tenho, os benefícios que eu chamo eles de online, a Sul América, né, a assistência residencial, o psicólogo, Aí tanto faz, né? Isso aí qualquer pessoa consegue acessar de qualquer lugar do Brasil. Então, no nosso site, somente esses efeitos, esses benefícios que a pessoa consegue utilizar de qualquer lugar estão no site. Os outros benefícios que são fornecidos pela farmácia, aplicação de injetáveis, o programa de acompanhamento dos pacientes crônicos e tal, esses não estão no site, a gente só está propagando ele dentro da farmácia, porque a pessoa não consegue utilizar em qualquer lugar do Brasil, porque a gente tem poucas farmácias hoje. Dá um exemplo de benefício ligado a... Que é só dentro da farmácia? Só na farmácia. Aplicação de injetáveis grátis, por exemplo, pressão arterial grátis, exame de bioimpedância grátis. E isso daí é um acordo que você diretamente fez com elas, não tem nada a ver com a Sul América daí? Isso, direto com elas. Tá. Então existe um certo efeito rede sim, porque o cara que for assinante do meu Pharma Club, ele pode ir em N farmácias e ter a injeção, a aplicação grátis, a leitura de pressão. Então existem benefícios que ele pode usufruir na rede. Isso, que são só meus, que só o meu Pharma Club oferece. De certa forma, ele tem um poder, mas com esses benefícios que você falou hoje são limitados, porque tipicamente a pessoa pode ir na mesma farmácia fazer o serviço. Porque tipicamente ela faz perto de casa, tá? Ela não fica fazendo cada hora num lugar, cada hora numa cidade, cada hora num estado, assim, tende a ser geograficamente próximo no mesmo lugar. Então, não é um efeito rede forte, é isso que eu estou querendo dizer. Pode ser que você encontre algum efeito rede forte, tá? Dentro da farmácia, que é só quem estiver dentro das farmácias que fazem parte do Pharma Club você tem acesso a tal coisa. E que a pessoa queira muito fazer parte por conta desse benefício. Mas deixa eu só te mostrar um negócio rapidamente, Tá. Jones, que é assim, que é sobre tem muito a ver, essa TV dá choque, que tem muito a ver com o que eu comentei contigo, que é assim, imagina que você tem o seu negócio, seu business, e ele tem algumas coisas que você pode usar como diferencial competitivo. Você pode usar o seu produto, que poderia ser um aplicativo, poderia ser tangibilizado de N formas, poderia ser um WhatsApp, poderia ser um bot, poderia ser N coisas, digitais ou não. Daí você tem uma parte que é relevante, que tem a ver com marketing aqui, que eu já vou explorar mais, porque eu acho que tem muito a ver. Tem uma parte comercial, tem uma parte, sei lá, financeira. Então imagina que sua empresa tem... deixa eu pegar outra relevante aqui, sei lá, eficiência operacional talvez, operação. O que acontece? Hoje, quando eu vejo o seu negócio, eu vejo assim, que o produto, assim, dentro da descrição que você fez, tá? Eu vejo que o produto ainda é fraco. E tudo bem que você está começando, mas a minha provocação vai nessa linha, que você teria que tornar o seu produto eventualmente mais forte. Mas eu vou tomar como premissa que ele não vai fortalecer, que ele vai ficar mais ou menos em linha com o que está. Você não vai achar um moat fantástico, um diferencial competitivo aqui. Qual que é o ponto? A empresa, ela é tipicamente uma empresa com força de marketing comercial, do jeito que está hoje. Quanto mais forte você for em marca, no seu marketing, no seu comercial, mais sucesso você vai ter, mais êxito você vai ter. Porque tipicamente é uma empresa de distribuição. É volume, é do tipo, eu tenho que ter vendedor indo nas farmácias convencendo elas
Quanto mais farmácia eu tiver para dentro e mais eu trabalhar a minha marca, mais usuário vai ter, e a minha base, que hoje está em 10 pessoas, vai para 100, vai para 1000, vai para 1.000.000. Então, show de bola. Isso é marketing comercial. O mesmo produto que você tem hoje, dá para chegar numa base grande. Só que o questionamento que eu faço é, alguém que chegue capitalizado pode detonar. Por quê? Você vai precisar dar margem para fazer o seu negócio parar de pé. Se o cara está capitalizado por outro, ele não precisa. Você falou que você tem margem de 50%. Se o cara tiver super capitalizado, ele pode trabalhar com margem de 10%. Por quê? A conta para ti, a sua operação vai fechar quando você tiver talvez 1.000 clientes. Ah, com 1.000 clientes aqui, a conta fecha. Dá para ter um administrativo, dá para ter um comercial, só um exemplo qualquer, tá? Com isso aqui, fecha minimamente. Imagina se a sua margem fosse 10%. Você precisaria de 5 vezes mais. Você precisaria de 5.000 clientes. Então, o que acontece? O cara que tiver capital, ele vai jogar um jogo diferente de você. Porque ele vai poder trabalhar com margens ridículas, porque ele está trabalhando com escala. E quem que você acha que escala mais rápido? Um cara vendendo a R$29,90 ou um cara vendendo a R$19,90? Qual escala mais rápido? A 19, né? 19. Porque preço é uma variável, ainda mais no Brasil, que tem uma base da pirâmide muito grande. Então, hoje eu vejo você aqui, ó, nessa camada de comercial e marketing. Se chega alguém capitalizado, e a barreira de entrada sendo baixa, pode ter hipercompetição. E daí, qual que é a minha provocação? É como você consegue melhorar o produto. Como você consegue criar diferenciais competitivos no produto que protejam a sua empresa. Que não vai ser mais preço que vai manter o cara. Não vai ser alguém capitalizado que vai chegar e roubar o mercado, entendeu? Então eu pensaria muito nisso. E eu entendo que o seu momento, e aí eu sou muito de fazer uma coisa por vez, é de crescer. Cresce do jeito que você está, o que você está fazendo e tal. Só que a pergunta que não pode calar dentro de ti é como você torna isso realmente único. Hoje não é. Hoje parece muito cartão de benefício, que você falou. Parece muito. O cartão de benefícios que eu conheço, todos têm telemedicina. Todos. Desconto em medicamento, todos têm. Daí você falou assim, mas o meu é melhor nisso. Tudo bem, mas o risco você está dentro de uma categoria que já existe e que já tem alguns players com marca forte e que você vai ter que trazer valores agregados. E, de novo, tomando cuidado para você não ser um mero canal de distribuição dos outros. Por isso, eu acho que ainda falta você achar isso aqui, ó, que é como você torna o seu produto especial. Entendeu? Eu tava bem focado em uma coisa que eu vi lá na sua palestra, né, que é pegar no produto e não ficar abrindo ele demais. Sim. No começo. Um outro diferencial que eu acho é a recorrência para a farmácia. A farmácia não existe nenhuma forma de receita recorrente. Então, todos esses benefícios aí, nenhum dá benefício nenhum para a farmácia, né, para o canal de vendas. Então, é uma fonte de receita recorrente que a farmácia não tem. E o cuidado com o paciente também, eu acho que é um diferencial também que nenhum desses outros aí tem. A pessoa vai no SUS ou na telemedicina, o médico passa ali e ela fica esquecida e acabou. Muitas pessoas não aderem ao tratamento, umas por conta da questão financeira, outras porque a pessoa não sabe ler uma receita, não sabe ler, na verdade, tem vergonha de perguntar ao médico, sai do médico sem saber de nada. Aí, igual lá na farmácia, por exemplo, a gente tem que desenhar solzinho para a pessoa tomar. Então, esse cuidado com o paciente. E o que eu vejo com maior preocupação é a facilidade de copiar. Uma Raia, por exemplo, pode copiar isso facilmente. Um Araújo, por exemplo, pode copiar facilmente. O canal de distribuição deles é 2.000 lojas, por exemplo, da Raja, Araújo. Mas ao mesmo tempo eu vi que assim, as grandes redes, elas representam assim, 10% do todo. Às vezes a gente que está nas grandes cidades acha que é mais, né? Porque a gente vê Droga Raia, Drogazil, os Caramba 4 para todo canto, e a gente acha que é isso.
Mas uma vez eu estava vendo o João Adib falar que, eu não lembro o número, mas é menos de 20%. Menos de 20% das farmácias brasileiras são dessas grandes redes. E aí a minha preocupação hoje é acelerar aquele processo ali de venda. Eu quero arrumar uma forma de cortar caminho. Sim. Igual, por exemplo, que ele dilatava o João Adib, eu tentei fazer uma pergunta para ele lá. Não consegui, mas, por exemplo, é uma fonte de entrada ali muito grande. Né? Dá para costurar uma parceria da CIMED com as farmácias, dá para colocar os produtos da CIMED dentro do PBM. Mas aí que entra olha de novo o negócio do risco. Eu sou extremamente transparente em tudo que eu falo. Né? Que se você chegasse na CIMED hoje e apresentasse esse projeto, e eu se estivesse sentado na cadeira da CIMED, eu ia falar assim, legal isso aí, mas eu vou fazer eu mesmo. A barreira é muito baixa. Não tem porquê eu sentado na cadeira de uma liderança da CIMED fazer uma parceria contigo. Não tem. Uhum. Porque eu consigo fazer um projeto igual o seu em pouco tempo. E imagina a força da CIMED negociando com a Sul América, negociando com seja quem for. Você entendeu que a barreira de entrada é baixa. Para esses caras é ridícula a barreira de entrada. Existe uma coisa que uma vez eu escutei da galera do Itaú, cara. Isso aqui é muito interessante porque no gringo era uma pergunta que ficava na nossa cabeça, cara. E recomendo que todo mundo que tá aí se pergunte sobre isso. O Itaú ele tem uma lógica que é assim, ó, se você chegar para oferecer alguma coisa para o Itaú, qualquer coisa, eu tô falando não a agência, né? Tô falando a corporação Itaú, você chega lá e oferece. Eles têm um método onde eles perguntam o seguinte, eu deveria me associar com esse cara, me tornar parceiro, eu deveria comprar esse cara ou eu deveria copiar esse cara? Eu só acho que essa estratégia deles ela é mais transparente do que a média, porque na prática é o que todo empreendedor pensa, quando ele está sentado numa posição de um cara, de uma grande empresa, o cara está dentro do iFood, está dentro do Itaú, está dentro do Nubank, o cara da CIMED. Ele vai olhar assim, ó, legal, isso aqui tudo que você apresentou faz sentido, legal, parabéns, você está agregando valor para o usuário e tal, tudo mais, mas ele vai falar assim, eu vou fazer uma parceria contigo. Tudo bem, eu vou ter que dividir receita aqui. Vai ter mais um mordendo o bolo aqui, tudo bem. Eu posso comprar esse cara. Pô, mas ele é muito pequeno. Agrega, não agrega? Quem que é o empreendedor? Faz sentido? Não faz? O deal vai ser ruim para ti. Ele vai te propor algo que não faz sentido. Não nesse momento. E daí, o terceiro passo. Vou fazer um desse. Ele vai botar na conta. Quanto que custa fazer isso aí? É muito barato. Vou fazer. Então o ponto volta na baixa barreira de entrada. E a provocação, eu quero deixar bem claro, não é que você não está agregando valor e que o que você está fazendo não faz sentido. Não é isso. Tira isso da cabeça. Faz todo sentido, vai dar certo, você vai conseguir uma base. Só que eu já estou pensando em como você faz para proteger essa base e como você faz para a sua empresa ter valor, que é diferente de ter base. Uhum. E alguém falou uma coisa aí, foi o Celso, se eu não me engano, ele falou assim, como você faz, o cliente tem que ser teu. Eu vou te explicar o que é esse cliente ser teu. Imagina que você está num marketplace, acho que um marketplace vai ficar bem claro. E imagina que você conecta um classificado, o LX. O cara vai lá, você anunciou no LX, o cara vê e você colocou seu número de telefone no anúncio. Tô vendendo um cachorro desse jeito e tal, tudo mais, meu telefone é isso aqui. Você foi lá, olhou o telefone, ligou, fez negócio. Você consegue entender que para o LX você não existe? Você ligou para o cara. Uhum. Você usou o cara de classificado, então você não existe. Você não é um cliente do LX. O anunciante é. Ok, como você se torna um cliente? A transação acontecendo por dentro. Então, você vai conversar com esse vendedor através do LX. Você vai ter que criar uma conta lá dentro. O cara vai impedir o cara de colocar telefone. Daí vai conversar com o cara, fazer a negociação. Daí o LX precisa agregar valor nessa relação. Como? Ele precisa ser o elo de confiança. Aí ele bota seguro, ele vira o juiz. Por exemplo, o cara comprou um cachorro, era um husky, chegou um chihuahua. E aí, quem que vai resolver esse problema? Uhum. Aí ele está agregando valor. Você entendeu? Aí você está sendo cliente realmente do rolê e ele está conseguindo agregar valor real para ti.
você vai querer fazer a relação por dentro. Por quê? Porque por fora é perigoso, por dentro é seguro. Você entendeu? Por fora eu tenho que pagar à vista, por dentro eu pago parcelado. Que aí é como o mercado pago agrega valor, né, para o Mercado Livre, etc. Só que você tem que fazer isso de partida? Não. Mas eu não sei se você não quis abrir, aí ok, porque é público também, não faz sentido também você jogar o segredo, né? Mas eu não vi na sua descrição até agora a inovação para onde você está indo. E não tem nada a ver com a execução de curto prazo, tá? E aqui eu vou usar Você viu minha palestra, então você sabe o que eu estou falando. O Gringo a gente começou só fazendo documentação, mas a gente tinha clareza de qual era o destino. Eu sinto falta nessa clareza do destino. Então, eu tenho algumas metas. Uma meta do segundo ponto é atingir 1% das farmácias. Com apenas 1% de farmácia e cada uma vender 1.000 planos a R$ 29,90, eu tenho na apresentação, não está aqui, mas o faturamento recorrente é muito alto, altíssimo. Tudo bem, mas de novo, você viu que você ancorou a sua explicação agora em marketing comercial? Uhum. Você vai construir uma marca forte, você vai ter um time comercial forte, que vai criar uma presença nas farmácias tal, onde você vai ter 1% desse mercado. Toda a sua descrição foi na linha de marketing comercial. E toda a minha provocação está falando assim, você não pensou no produto. O produto é muito raso. Assim, eu estou sendo forte, mas o produto é muito raso. Dá para você construir uma empresa relevante com marketing comercial. Mas o que eu estou te provocando é você ainda não achou o produto relevante que pode explodir o valuation da sua empresa. Você entendeu? E você consegue ver algum? Alguma das coisas assim, que tem a ver com a frase que o Celso... Celso não, tá escrito Celso Ságua, então sei lá o qual é o Celso Sangua, sei lá qual que é o nome da pessoa. Já criei um nome pro cara, Celso. Vou chamar de Celso. Valeu aí, Celso. 9%. As grandes farmácias, então, elas são... representam um pouco do todo, né? As farmácias independentes ainda são a maioria no Brasil. Eu vou dar algumas hipóteses, sem a pretensão de acertar, mas só para dizer um pouco onde iria a minha cabeça. Eu precisaria trazer o paciente mais para dentro do meu esquema, do meu, deve ser meu de verdade. E para isso eu precisaria saber qual é a doença que ele tem, qual é a recorrência que ele tem e tal. E ter o banco de dados. Uhum. Aplicativo, WhatsApp, fumaça, como que você vai se comunicar com ele, como que isso vai acontecer, eu não sei. Mas virar um assistente pessoal para ele, eventualmente plugando uma AI que possa ser um médico, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque inclusive proibiram, mas para ser uma assessoria dele, ele, por exemplo, poder compartilhar os efeitos colaterais que ele está tendo no remédio. Tô tendo esses efeitos, é normal, não é? É esperado, não é? E ajudar o farmacêutico. Você falou sobre treinamento, eu acho que não é treinamento, o treinamento faz parte da geração anterior, agora a gente já está numa era de copilot, é como que você cria um instrumento, uma ferramenta para empoderar o farmacêutico lá usando AI, como que você pode, dentro do que é possível dentro da LGPD, você escutar a conversa entre o farmacêutico e o paciente e conseguir melhorar essa relação. Por exemplo, tem uma IA escutando essa conversa. Ela fala assim, pergunta para ele se blá blá blá. E essa pergunta determina que é melhor o medicamento A ou B. Porque ele está tendo dor de cabeça, e se ele está tendo dor de cabeça, esse remédio dá esse efeito colateral, o outro não, entendeu? E ele deveria trocar o medicamento. E daí você vai abrir curto-circuito com uma telemedicina, não sei. Mas você entendeu que você hoje está terceirizando a telemedicina. Você joga lá, o cara entra, é problema do médico. Daí o cara fala com o farmacêutico, você vai treinar ele, mas é o farmacêutico que está dando show. E você mesmo não está agindo nessa interação? Uhum. Você enquanto empresa? O cara tá conversando com o médico e com o farmacêutico, não está conversando com a Meu Farma em nenhum momento. E a relação dele está muito frágil com você. E é aí que eu estou falando de construir produto. E
tipicamente, quando você fala em produtos, é importante você ter alguma forma de tangibilizar na mente da galera. O aplicativo é o jeito mais fácil de ver. Mas como é que você passa a estar presente na vida da pessoa e não o farmacêutico ou o médico, entendeu? Será que não é porque eu estou fazendo o meu Pharma Club para a farmácia? Porque eu tenho farmácia, né? Obrigado por ter falado isso. Passou na minha cabeça, mas eu não me apeguei a isso. Eu senti em alguns momentos que você está mais preocupado com a farmácia do que com o paciente. E eu não estou dizendo que você não está preocupado com o paciente, tá? Não é isso. Você, inclusive, deixou claro que você se preocupa muito com o atender bem. Mas você tem toda a razão. Assim, você colocou peso demais na farmácia e peso de menos no paciente. Mesmo a farmácia, Jones, tem espaço para, ainda mais você sendo do setor, que dor que a farmácia tem com o farmacêutico. Treinamento, capacitação, incentivos. Você está resolvendo que é o incentivo financeiro, né, dando incentivo para o cara ficar. Mas quais outros incentivos dá para fazer? O que mais dá para fazer nesse meio de rolo aí? E como é que você produtiza isso? Acho que essa é a coisa que mais eu vejo uma lacuna que tem oportunidade para ti. Você consegue enxergar claramente a oportunidade de marketing comercial, mas você não consegue enxergar claramente a oportunidade de produto. E só para você entender o macro, existem profissionais que são de produto. Né? Você pode contratar um gerente de produto, você pode contratar profissionais que trabalham com business design e tal, que o foco dele é olhar produto. E como que ele faz? Ele não inventa o produto da cabeça dele. Ele vai lá na farmácia, vê o farmacêutico trabalhando. Assim, mas por que ele está fazendo esse trampo de corno aqui? Por que ele fica apertando esse botão, fazendo isso e isso aqui? Não precisa. Ele está em um tempo de tecnologia. Pode ser que existam várias oportunidades para melhorar a vida do farmacêutico. Pode não, eu vou afirmar, tem um monte de oportunidade para melhorar a vida do farmacêutico. Assim como tem um monte de oportunidade para ajudar a vida do paciente. Como que você constrói um produto foda? Não é inventando algo, é escutando os clientes. Então, quanto mais você tiver alguém com sensibilidade de produto no seu time, escutando a farmácia, escutando o cliente, você vai conseguir costurar e construir esse produto. É onde eu vejo o maior gap, Jones. Porque você vai conseguir vender, você vai conseguir escalar, você vai conseguir fazer isso dar certo. Só que eu teria muito medo de pilotar um negócio desse sem ter uma estratégia mais robusta de produto, porque eu sentiria frágil, como se na matriz SWOT eu tivesse uma ameaça do tipo, eu sou muito commodity, a barreira de entrada é muito baixa, alguém pode vir me arregaçar. Eu me sentiria permanentemente em vigilância e com medo do que eu estou construindo. Eu tinha ciência dessa facilidade de outra entrar, inclusive lá no Nitro, lá, tem um cara lá que ele mexe com o benefício na telemedicina, né? Tava dando também lá, se eu não me engano, o Marcos, ele tava, o Marco da CS Saúde, ele mexe com, ele tem um, ele apresentou inclusive aquele dia lá. Tava o João Adiba, eu falei, ali no palco ali, conectou, fez o produto, fez o que eu faço. Então eu enxerguei essa facilidade de copiar, e acho que a pergunta que fica para mim é o seguinte: para mim melhorar o produto, para mim em questões de, por exemplo, eu tenho que ter tempo, eu tenho que focar, eu tenho que estar por conta disso. Então, uma das formas é eu vender rápido, né? Aumentar minha base, ter grana para investir profissional, isso, aquilo, outro. Total. Então, a minha pergunta, como que eu corto o caminho para conseguir atingir aquele objetivo ali de muitas assinaturas de uma forma mais rápida? Tá, mas eu posso te falar Porque eu não vou conseguir melhorar o produto agora, entre aspas, meio que sozinho. Concordo total, Jones. E aqui, obrigado, porque você abriu uma oportunidade de eu explicar um negócio. Tem e eu falo muito sobre isso na minha imersão, cara. Muito, muito. Porque esse é um ponto... Toda hora que eu for pegar esse negócio, eu tomo um choque. Eu vou sair eletrocutado daqui. Jones, é o seguinte. Tem dois conceitos que eles não podem ser confundidos, cara. São dois conceitos técnicos que eu vou explicar muito rapidamente, que o nosso tempo já acabou. Tá. Um é o GTM e o outro que é o Go-to-Market. E o outro que é o conceito de tese. Eu vou explicar através do gringo que vai ser mais fácil. Eu falo muito sobre foco.
Qual que foi o go-to-market? Como que o Nubank entrou no mercado? Cartão de crédito. Então, eles tinham muita clareza do go-to-market. Vou fazer um cartão de crédito do caramba. Melhor do que todas as outras experiências de cartão que já existiam. O gringo, a gente foi e fez a parte de documentação do carro. Porque a gente viu que era um grande gap nesse mercado. Enfim. Agora, o que acontece? O Nubank não levantaria o dinheiro que levantou, não teria a relevância que teve, se ele não conseguisse explicar para o investidor a tese dele, a tese de um banco digital que não... diferente de tudo que já existiu no Brasil. Você consegue entender que o dinheiro vem pelo sonho grande da tese, só que o foco é no curto prazo. Não adianta você ficar focado com a cabeça dentro do buraco. Porque se a gente chegasse para os nossos investidores e falasse assim, nós vamos fazer documentação, o cara ia olhar para a gente e falar assim, vocês são um despachante. É isso que é o gringo? É um despachante digital? É isso que é o Nubank, uma empresinha de cartão? Igual a Credit Card? Você consegue entender que o curto prazo não te define? Hoje, toda a sua descrição, na minha visão, foi de curto prazo. Eu não consegui ver, de verdade, Jones, qual é a tese que eu olho para você e falo assim, caralho, velho, olha o que o cara está construindo, eu quero estar junto. E daí, qual que é o problema? Se você não tem uma tese robusta, no caso do gringo aqui, só deixando claro, era um super app, se o cara fala, caralho, eu quero estar nesse negócio aqui, o que acontece? Você não consegue o dinheiro para financiar o seu foco inicial, que é construção de base. Você está certo em focar toda a sua energia em construir foco, em construir base. Você está certo. O produto que você tem, do jeito que está, com o preço que está, a sua tese, distribuir, o jeitinho que está, você consegue chegar em 1 milhão de clientes. Só que o problema é o seguinte, você não sabe o que vai fazer com essa base. Johnny, você não sabe. Você não soube ou não quis me explicar. Aí tanto faz. Você não tem uma tese clara. Ao não ter uma tese clara, nenhum investidor sério vai investir no seu negócio. Nenhum investidor sério vai investir. Porque está raso. Você não conseguiu explicar o seu sonho grande, para onde você está indo e o que você vai revolucionar no mercado. E daí você está confundindo execução com plano. Ah, você falou que tem que focar. Sim. A execução é focada. A execução é ganha 1 milhão de clientes. Não pensa outra coisa. Agora, se você não tiver clareza da profundidade do que você está construindo, clareza de tese, ninguém vai investir no seu negócio, cara. Não sei se ficou mais claro o que eu quis dizer. Por isso que eu enchi tanto seu saco em relação a produto. Eu não estou preocupado se você vai construir o produto daqui 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Estou nem aí. O gringo só começou a construir o Super App depois de 3 anos. Depois de 3 anos. Só para entender se eu estava completamente errado, a minha meta inicial era atingir 1% das farmácias, que são 1.200 farmácias. Sim, com cada uma tendo... Isso é go-to-market. Sim. Com cada uma tendo 1.000 assinaturas. É igual esse aqui, vezes 1.200. Um faturamento mensal recorrente de 35.880.000. Isso não é tese. Não, isso aí é go-to-market total. Você pegou um produto que é relativamente simples, facilmente replicável, qualquer um copia em 2 meses. Dependendo com AI, o cara copia mais rápido. E fazer isso ficar grande. Sim, isso aqui é go-to-market, esse é o primeiro passo. Eu não sei para onde o Jones está indo. Qual é a revolução que você está criando? Que vai fazer com que brilhe os olhos dos investidores e fale assim, Jones é o cara. E você entendeu de novo? Desconecta. Não é para executar. Não é para fazer um app, não é para fazer um sistema, não é para fazer nada. É para você desenhar o futuro. As pessoas subestimam, cara. O investidor precisa acreditar que você entendeu o futuro. Ninguém investe na sua empresa olhando para o curto prazo, 1, 2 anos. Investe olhando 5 anos, 10 anos. Para onde o Jones está indo? Qual é essa revolução que o Jones está criando?
Porque se você falar assim, não, eu sou um canal de distribuição e ponto, acabou, você tem valor. Tem valor. Só que, sei lá, sua empresa vai valer uma vez a receita. Se você tiver uma tese, você vai valer 10 vezes a receita. O investidor, ele olha para empresas de valuation maior. Você não vai conseguir um fundo ferrado numa tese de distribuição. Ah, vou distribuir isso aqui. Você não vai conseguir. Agora, se você conseguir achar qual que é o diferencial competitivo que você vai construir daqui 3 anos, que é a direção para onde você está indo, você consegue trazer um doido que te paga 10 vezes a receita. Entendeu? Então, quebrando, execução, só cresce a sua base. Cresce a base, cresce a base, cresce a base. Foi o que o Nubank fez, levou o cartão de crédito para 5 milhões de pessoas. Foi o que o Green fez, levamos documentação para 5 milhões de pessoas. Depois, ele construiu a tese dele, que é o banco e o Super App. Você não tem a tese, ou não quis compartilhar, Jones. Não ou ela é muito frágil, por assim dizer. Tem alguns roadmap, a questão da fintechização e tal, não sei o quê, mas não... Acho que não é na a minha tese, imersão, né? Na minha imersão, eu bato muito nesse assunto da tese, porque é a tese que vai fazer o investidor acreditar no que você está fazendo ou não. De verdade mesmo, o seu primeiro passo, que é o go-to-marketing, só serve para uma coisa: construir base. E você achou um caminho de construir base. O seu GTM está ótimo. É isso que eu estou querendo dizer. Você tirou nota 10 no seu GTM. Porque dá para construir base com isso. Mas você não sabe o que vai fazer com essa base. Logo, dificilmente alguém vai confiar dinheiro em você. Então, o cara vai construir uma base gigante e não sabe o que vai fazer com ela. De que serve isso? Outra pessoa vai copiar o que você está fazendo e vai descobrir o que fazer. Eu vou investir nesse outro cara, não em você. Beleza? Jones, foi bom demais o papo. Foi um prazer te conhecer. Igualmente. Tamo junto, irmão. Valeu, você quer tirar uma Juliano. foto aí, ó? Tira, por favor. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade e o conhecimento compartilhado. Voltar a comer umas broinhas. Isso aí. Porque o pão de queijo já não é mais mineiro, já espalhou demais. Agora a broinha. Nacionalizou? Valeu, maluco. Valeu, obrigadão, viu? Fique com Deus. E esse seu maluco, fala, os malucos veio de onde? É uma longa história, viu? Mas é assim, eu precisei adaptar algo que eu falava para uma coisa mais politicamente correta e cheguei nisso aí. E porque todo empreendedor é maluco, né? Você acha que é normal? Valeu, irmão. Beleza, valeu.